E aí, para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou o Nip. E o último vídeo eu fiquei até um pouco surpreso com o quanto que deu certo. Então, como esperado, eu vim aqui contar um pouquinho sobre o personagem. Outro dia eu vou fazer um vídeo mais introdutório sobre a minha pessoa, sobre como vai ser esse canal. Mas por enquanto vamos só falar deste carinha do qual está aparecendo na tela. Fazendo um pequeno lembrete que este vídeo ele foi gravado em 2 dias separados, então vai ter uma hora que vai cortar. Era porque tem uma parte do desenho que eu acabei não gostando, eu deletei e fiz tudo de novo, que foi a parte do cenário. Mas enfim, situar vocês em um pouquinho. Esse RPG de Fábula Última foca em mitologias, como a japonesa, chinesa e, no meu caso, a grega. Neste mundo, ocorreu um evento de cataclisma e poucos sobreviveram. Este evento ele ficou conhecido como o Recall, ou primeiro Recall. E antes dele acontecer, o mundo era que nem o nosso. O mapa dele é até baseado no mapa mundi. Só que modificado, por causa que depois desse evento, se passou muito tempo. Ao ponto de que os continentes eles se juntaram novamente em uma Pangeia por conta das placas tectônicas. E depois de todo esse tempo, novas sociedades se formaram, incluindo a do meu personagem, que é a Vitis Dionisi ou Vinhedos de Dionísio. Essa cidade se localiza na Neo-Olimpo, onde os deuses gregos se refugiaram e formaram cada um a sua cidade. A tecnologia, a cultura, hábitos e a lei de cada um varia de acordo com o deus responsável. Mas a base é que eles vivem hoje em dia e eles têm um avanço tecnológico equivalente ao anos 90, início 2000. E o motivo disso é porque um grupo de pessoas encontraram a tecnologia desta época e começaram a reviver ela aos pouquinhos. Mas, agora para a parte divertida, o meu personagem. Este é o Atopos. Ele é filho do Dionísio e Dionísio não é o pai. Tecnicamente falando, no caso, é mais para a mãe. Calma, eu vou explicar. Na história, este Dionísio, depois de fundar a sua cidade, saiu uma bebedeira com alguns dos deuses. E nesta bebedeira eles fizeram uma aposta, onde Dionísio deveria ficar como uma forma mortal de mulher por 30 dias inteiros. E obviamente que o deus da loucura aceitou. Entretanto, Dionísio continuou suas farras e numa delas acabou engravidando. E assim, não conseguindo retornar à sua forma normal até dar à luz ao Atopos. Para ser sincero, ninguém sabe quem é o pai da criança, nem o próprio Dionísio se lembra, já que, segundo as suas próprias palavras, ele estava embriagado demais. Então a teoria mais aceita é que o pai seria um estrangeiro que veio visitar o local, teve a farra e depois foi embora sem ao menos saber que tem um filho. E como dá para notar, o Atopos ele não é puramente grego, ou pelo menos eu acredito que ele seja fácil de notar. Ele é sim um semideus, mas ele também é metade fauno, e para quem não sabe, faunos são romanos e não gregos. O que seria grego é o Sátiros. Agora vamos para uma pequena aula de mitologia. Existe diferença entre fauno e sátiro. Sátiros são descendentes de Sileno, o antigo deus do vinho. E no contexto do RPG é o melhor amigo, mentor, braço direito de Dionísio. E na visão do Atopos é aquele tio estranho que fala asneira em festas de família. Sátiros são puramente homens, com orelhas, rabos e pernas de cavalo. Enquanto faunos são baseados em cabras/bodes. O Atopos veio de uma palavra grega. Podem me corrigir se eu estiver errado, mas pelas minhas pesquisas significa de modo até que pejorativo estrangeiro. Pois topos seria cidade e o sufixo de a seria de não, contrário, ou seja, sem cidade, sem origem, estrangeiro. E eu sei, baita nome para uma criança. O próprio PJ, para quem não sabe, PJ é personagem jogável, não gosta do nome. Até porque sofreu muito bullying na infância por conta disso. Tem gente que aceita até o nome como algo filosófico, de achar seu pertencimento, e tem gente que acredita que é uma chacota. Coitado. Mas, agora que vocês já sabem as origens em contexto geral, vamos falar sobre quem é o Atopos como pessoa. Em primeiro lugar, ele tem 20 anos e se identifica como um demiboy, ou seja, ele faz parte do guarda-chuva do não binário, mas ele se identifica não só como uma pessoa neutra, mas também mais voltada para o lado masculino do que a feminina. Seus pronomes são elo e ele.
E o motivo do qual ele já conhece e está confortável com esses termos é porque ele nasceu como uma pessoa intersexo, ou seja, uma pessoa que nasceu com sexo ambíguo. E em vez de fazerem cirurgias quando o Elo era um bebê, ou escolher como o Elo deveria se apresentar de modo público, Dionísio deixou bem claro desde cedo que o Atopos podia e deveria ser quem escolhe quem ele é. E obviamente, Elo escolheu ser Demi-Boy. Atopos é uma pessoa de exageros. Elo se sente na necessidade de provar a todos, principalmente ao seu pai, que ele é digno de estar ali. Então, desde cedo, Atopos fez de tudo em seu poder para ser o melhor dionisiano possível. Indo a festas, bebendo, cantando, fazendo teatro, praticando magia e melhorando suas relações interpessoais. Em Fábula, os personagens e suas fichas são incentivados a terem mais de uma classe no jogo. No caso do Atopos, isso se traduz para 2 níveis de espiritualista, que o mais próximo disso seria o arcanista ou feiticeiro, 3 de mercador e 1 de gourmet. Ou seja, ele sabe um pouco sobre magia, mas o seu foco é a lábia, falar e negociar com as pessoas. E também ele cozinha bem pra caralho. Ele no grupo tem a sua função de suporte. Mas o motivo inicial que eu peguei a classe de mercador é por conta de uma habilidade chamada Ventos do Comércio, onde você pode gastar pontos de comércio para gastar e criar um item do nada, obviamente com limitações, mas ainda do nada, ou um NPC inteiro. Em outras palavras, durante as mesas é provável que ele chegue pro pessoal e diga: relaxa, eu conheço um cara. Agora, por que não falar um pouquinho do design do Atopos? Esse desenho do Atopos, como a gente não ia gravar essa mesa e a gente ainda não pretende gravar ela, eu pensei, cara, vou fazer algo simples, fácil para eu poder desenhar, tipo, sem referências. Porque eu não sei quantos artistas passam por isso, mas eu pelo menos possuo um problema um pouquinho grande quando se trata de imaginação. Eu não consigo visualizar tão bem imagens na minha cabeça e transcrevê-las para o papel. Então muitas vezes eu tenho que pegar poses e referências e mais referências e tirar foto de mais referências e é um trabalho do caramba desenhar para mim. Então, o que eu pensei? Vou fazer um personagem do qual eu de cabeça consiga fazer, utilizando o instinto básico. E foi isso que aconteceu. O Atopos eu fiz ele com uma base bem simples de diversos triângulos em seu design. Eu queria deixá-lo carismático, com um grande sorriso. Eu dei chifres de bode pra ele, o pelo todo espetadinho, o cabelo super cacheado, que pra mim, pelo menos, esse tipo de cabelo é mais fácil de desenhar. O queixo pontudo. Eu acho que a parte mais difícil de desenhar dele é as próprias pernas, no caso da cintura pra baixo, porque basicamente meio que não tem como visualizar isso de uma maneira tão natural pra mim. Mas eu acredito que com o tempo vai ficando cada vez mais fácil, até porque não é tão difícil quanto eu imaginava que fosse. É difícil, mas não tanto. Também outra coisa foi as cores. Quando eu me formei, eu ganhei um presente de formatura do meu Dindo, que era este livro que falava sobre paletas de cores. E eu não sabia que cores eu queria utilizar pro Atopos. Eu sabia que eu queria utilizar tons de roxo, mas eu não sabia o que fazer de resto. Eu peguei o livro, comecei a dar uma olhada nas sugestões que ele tinha, e eu vi essa paleta de rosas, de verdes, de amarelo, junto com roxo. Eu achei, cara, vai ficar muito legal, vai ser uma pegada bem da hora. Mais anos 80 do que 90, mas tanto faz. E foi só desenhando. Eu dei pra ele um baita casaco e nenhuma calça por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que o casaco é mais fácil de desenhar, geralmente quando você tá fazendo personagem de cintura pra cima, em desenhos de memes ou zoeiras, ou até pra fazer tokens. Mas na questão do Atopos, eu não queria me encucar demais fazendo uma calça, principalmente pra lógica dele. E também porque, dentro da história em Beats Dionise, roupas não são exatamente uma norma do qual deve ser seguida a todo custo. É mais uma opção que as pessoas podem ou não seguir. E pro Atopos isso meio que não faz nenhuma diferença. Tudo tá coberto de pelo, então
colocar uma calça mais desconfortável do que realmente algo que ajuda ele. Quanto ao casaco, eu queria pegar algo bem colegial, estilo High School Musical ou relacionados, que é aqueles casacos de uniforme de universidade ou colegial, que eu pelo menos gosto da estética. E dentro de história de jogo, o Atticus está utilizando o casaco da turma do colégio dele, no caso do terceirão. Então aquilo dali é meio que um lembrete dele de uma turma do qual ele fez parte e ele se orgulha muito disso. Sem contar que ele gosta dos bolsos, apesar do desenho mostrar que não tem muito espaço naqueles bolsos, dentro de jogo faz sentido. Ele tira tudo do bolso, tudo que tá ali, os itens dele estão no bolso. Ele não carrega bolsa, ele não carrega mochila, é sempre o bolso do casaco. E ai de você tentar tirar aquele casaco dele. Ele que tira e nem ouse tentar roubar, ele vai brigar contigo. Com o vídeo quase acabando, vamos para algumas considerações finais, principalmente relacionadas ao canal, sobre os vídeos, sobre personagens, porque eu pelo menos sempre quis fazer vídeos para o YouTube, mas eu tive muito medo por muito tempo, por me achar, muito não qualificado para tal. Eu achava que eu não tinha o potencial para isso. E o último vídeo me ajudou a ter um mínimo de boost de confiança que era necessário. Então, é provável que eu continue postando mais speed paints, falando assim sobre personagens, sobre mesas. Mas se vocês quiserem ver outros conteúdos interessantes relacionados a RPGs e histórias, eu recomendo vocês assistirem os canais do Mestre Aoro, o Guardiões do Cubo Numerado, mais especificamente, pois lá ele posta mesas de RPG onde eu e outros amigos participamos. Então, se vocês quiserem continuar ouvindo mais da minha bela voz, por favor, dá uma checada lá, vai ajudar muito ele. E, é claro, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, comentem o que vocês acharam. E se vocês quiserem mais coisas assim, ou se vocês quiserem falar sobre seus próprios personagens, estamos abertos. Quem sabe no futuro isso acabe virando um quadro do canal. Mas é isso daí, pessoal. Prazer, meu nome é Nip e vejo vocês na próxima. Matané!